Postos aí, tudo certo? Beleza? Então vamos dar início à entrevista coletiva de apresentação do novo técnico do clube, Paulo Roberto Santos, desejando desde já as boas-vindas. Passando a palavra ao nosso presidente Luiz Guilherme Chinori, aqui conosco também o gestor de futebol Douglas Pimenta. Luiz, por favor, faça as honras. Bom, boa tarde a todos. Como o Evandro já disse, é um grande prazer ter todos vocês aqui, o que mostra o quanto realmente o 15 é relevante, né? São, esse ano, 110 anos de história, e a gente espera que esse seja mais um grande passo em relação ao futuro dessa história que o 15 sempre fez grandes campeonatos, grandes jogos, e a gente espera que isso também aconteça daqui para frente também com o nosso novo treinador. Nós temos aqui também a presença, que é muito importante destacar, do nosso treinador do Sub-20, que é o Samarone, que já está comandando o jogo agora de amanhã. Inclusive ele está aqui disponível depois para eventuais perguntas que vocês desejarem. E mencionar que para nós, acho que para a grande maioria das pessoas que estão aqui também, que acompanham a história do 15 durante muitos e muitos anos, vamos falar alguns aqui décadas, né? A gente sempre teve algumas coisas e algumas situações onde a gente sempre teve até deixar bem claro, você sabe disso, né, Paulo? Nós temos uma história curiosa de situações onde o Paulo estava sempre do lado de lá e a gente sofrendo, né? Então, a gente espera que a gente inverta essa situação daqui para frente com ele do lado de cá, né? Então, é um grande prazer estar podendo apresentá-lo hoje como novo comandante do 15. É uma satisfação muito grande a gente ter chegado a esse acordo, a esse consenso. E daqui para frente a gente acredita que o trabalho que já vinha sendo muito bem feito, porque nós somos, antes de mais nada, nós somos há muito tempo muito conscientes da responsabilidade que a gente tem e também das dificuldades que nós temos, né? Nós não somos um time gigante, nós não somos um time grande, mas nós somos um time que tem responsabilidade. A gente tem, assim como a gente tem responsabilidade fora do campo, com orçamento, com compromissos e cumprir com os compromissos, a gente também busca, na medida do possível, sempre subir alguns degraus e procurar sempre melhorar. Então a gente acredita que vai ser uma etapa importante dentro dessa nova filosofia, a partir de agora, com o novo treinador, que a gente tem uma expectativa muito grande. Resultados em campo a gente sempre diz que a gente sempre busca, com certeza, mas principalmente também buscar o esforço, o trabalho e a garra, que sempre foi uma marca registrada do 15. A gente acredita que isso vai acontecer bastante também nos próximos tempos. Então, sem mais, já passar a palavra para o gestor de futebol e, na sequência, para o Paulo Roberto. Boa tarde a todos. Vou falar pouco aqui, mas ser bem objetivo, porque essa mudança é uma mudança muito importante, até mesmo pela gestão e pela confiança que o presidente deposita na gente, porque a chegada do treinador, ela implica não só numa sequência de trabalho, mas pensando nas competições que nós temos a disputar e, consequentemente, já em 2024. Então, nós estamos... Franziu a testa aí, Leandro. 2024 mesmo. É lógico que a gente tem que pensar no dia a dia, amanhã, mas de uma forma generalizada, abrangente. O Campeonato Brasileiro, a Copa Paulista e, consequentemente, isso já está inserido, Paulo, a gente já conversou algumas coisas sobre o Campeonato Paulista 2024. Obviamente, vamos guardar as devidas proporções, a importância da Série D para nós, né? Mas, como eu falei, é uma mudança estratégica, uma mudança que demorou um pouco para ser concretizada, respeitando todos os trâmites burocráticos que o sistema exige hoje, né? Por isso que o anúncio está sendo feito hoje. E simplesmente frisar que o Paulo sempre foi um treinador aí que a maioria das diretorias que passaram aqui pelo 15 também tiveram esse desejo de tê-lo aqui como treinador. E finalmente acho que um dia o casamento aconteceu e desejo as boas-vindas, viu, Paulo? Seja muito bem-vindo. A nação piracicabana espera muito de você.
todo sucesso, seu trabalho, seu histórico, que possa fazer os quinzistas muito felizes ainda. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, pessoal. Passar a palavra agora. Bom, primeiramente, boa tarde a todos vocês aí. É um prazer muito grande poder estar chegando aqui no 15 de Piracicaba, né? Eu acho que é um desejo antigo, profissionalmente falando. Estamos aqui à disposição de todos vocês para qualquer pergunta que vocês queiram nos fazer. Bem, vamos dar início então à rodada de perguntas. Pessoal, passar por rodada, cada veículo, né? Um responsável por cada veículo. E a gente vai se alternando, tá? Vou começar aqui. Paulo, boa tarde. Rodrigo Caetano, aqui do Portal Nova 15. Desde já, boa sorte para você. Seja bem-vindo em Piracicaba. Paulo, o seu nome, ele foi tido quase por unanimidade entre a torcida, tanto que enquetes, né, foram feitas durante esse período que o 15 estava sem treinador, e o seu nome quase que na totalidade era o preferido, né, do torcedor. Eu gostaria de saber de ti, se isso, né, essa preferência da torcida por parte de ti, isso pode causar uma expectativa maior, se isso pode ajudar ou atrapalhar, o que você espera, né? Sendo que a torcida gostaria muito de ver Paulo Roberto Santos aqui como treinador do 15 de Piracicaba. Eu acho que quando a expectativa ela é positiva, por um lado, por outro lado, aumenta a nossa responsabilidade, né? Porque nós sabemos aquilo que se espera do nosso trabalho. E principalmente se tratando de 15 de Piracicaba, onde nós temos um conhecimento muito grande, não só nós sobre o 15 de Piracicaba, o 15 de Piracicaba também sobre o nosso trabalho. Então eu acho que isso aí só nos dá uma responsabilidade bem maior para que a gente possa dar o nosso máximo para que as coisas possam acontecer. Professor Paulo Roberto Santos, seja muito bem-vindo ao 15 de Piracicaba. Fábio Amistalden, Rádio Educadora de Piracicaba. Eu gostaria de fazer uma colocação que é o seguinte: o time do 15 que iniciou o campeonato era um. E agora saiu essa notícia hoje que Eric Daltro e também Anderson Cavalo estão saindo do 15. Eu queria saber do senhor como nessa fase de transição da equipe, que novos jogadores devem entrar na equipe, como é motivar para dar sequência na competição? Olha, veja bem, quando isso ocorre, né, na nossa chegada, e algumas mudanças no elenco elas acontecem, isso aí, logicamente, que é de total responsabilidade da diretoria do clube. Nós chegamos agora, não sabemos nem o que houve, o porquê disso, mas deve ter algum motivo. E agora, daqui para frente, nós procuramos conhecer bem o grupo que aqui está, né, e conhecendo bem o grupo, aí você ter uma análise o mais rápido possível, até porque a competição ela já está praticamente essa fase no meio do caminho, ou talvez até um pouquinho mais, né? Qual é a rodada agora mesmo? É a... Então, já estamos aí mais do que na metade do caminho. Então, nós temos que ter essa leitura o mais rápido possível e dentro das necessidades que nós acharmos que, porventura, possam ocorrer, conversarmos com a diretoria para que a gente possa aí tentar viabilizar uma condição para que nós possamos classificar, que o objetivo nessa fase é a classificação, independentemente de primeiro, segundo, terceiro ou quarto. Obviamente que você puder escolher primeiro, segundo, mas eu acho que classificando você já tem aí uma parte da competição já cumprida, a sua tarefa, e aí depois você ir tentar buscar o acesso. Mas, primeiramente, é conhecer o grupo, como eu falei para vocês, em um curto espaço de tempo, porque não tem muito tempo para a gente poder fazer avaliações e análises sobre o grupo. Edson Severo, da Rádio Difusora, programa Passe de Letra. Em 2019, teve muita aceitação aqui. Você estava cogitado por empresários, tá? Que poderia assumir o 15 na época, e você foi um dos caras que muito procurado para trazer para cá. Não teve eleição no momento e acho que a coisa sossegou. O porquê hoje o 15 de Piracicaba? Olha, eu acho que o momento ele é bem propício, né? Primeiro que eu estava de saída de uma agremiação recentemente, e o 15, logicamente, sua diretoria acharam por bem uma troca no comando, né, de um grande profissional que aqui estava, né, que nós conhecemos bem também. Eles optaram por essa mudança e eu acho que as coisas se casaram, né? O momento foi muito propício para isso aí. Na realidade,
eu não tinha em mente já assumir uma equipe logo assim, 2, 3 dias depois da nossa saída lá do ASA. Eu tinha em mente esperar um pouco mais, aguardar um pouco mais, mas o convite do 15 mexeu com a gente, ele mexeu e nós acabamos aceitando e vamos aí abraçar essa tarefa aí para que nós possamos desenvolver um trabalho, já avisando também, como o Douglas mesmo falou, a temporada de 2024. Boa tarde, Paulo Roberto, aqui é Marcelo Bezerra, Rádio Piramundo. Paulo, eu queria saber, né, você já falou que a saída dos 2 jogadores na tarde de ontem tem mais a ver com a diretoria, mas é difícil não imaginar que a sua presença possa ter incidido sobre isso. Então, diante disso, eu queria que você dissesse, à primeira vista, pelo elenco que você vai ter em mãos, pela sua primeira avaliação, você acha que o elenco está qualificado o suficiente para uma competição tão longa, tão disputada, ou falta ainda algo mais? Como assim a minha chegada, ela Paulo, pode ter? Só interromper aqui, o Paulo, ele não tem influência nenhuma na saída dos 2 atletas, é só para deixar bem claro isso, para que não haja interferência e nem dúvidas, porque às vezes pode, pela pergunta que ele fez, ele falou... Essa da pergunta falta que eu dos iria 2 fazer, atletas, até né? porque... Então, deixar bem claro para vocês, tá bom? Porque em Só todas as esclarecimentos. todas as equipes que eu assumo, eu sempre deixo bem claro para a diretoria, qualquer atitude que tem que ser tomada, tome antes da nossa chegada. A partir da nossa chegada, aí nós temos que ser consultados, tem que se conversar para chegar a um consenso. Né? Então, uma decisão tomada pela diretoria, que nós já encontramos essa decisão no clube, não tem por que nós contestarmos a decisão da diretoria. Então, agora, eu acho que, como você perguntou sobre o elenco, você perde 2 peças que, ou mal ou bem, vinham sendo utilizadas, é óbvio que você tem que analisar até que ponto isso aí vai ser ruim para o trabalho, para o desenvolvimento do trabalho. Você tem que botar na balança isso aí também. Mas eu acho que, independentemente de qualquer coisa, as decisões foram tomadas, eu acho que todos têm que acatar, e caso seja necessário peças de reposição, então vamos conversar com a diretoria e vamos tentar trazer peças de reposição. Boa tarde, Paulo. Meu nome é Roberto Alves, sou da TV Ativa. Primeiramente, desejar a você sucesso, seja bem-vindo à nossa cidade. Você que é um sonho de consumo como técnico há muito tempo da torcida piracicabana, né? Um sonho do torcedor piracicabano, desta feita deu certo, né? E eu queria perguntar para você, Paulo, você com 14 acessos no seu currículo, qual é o trabalho, qual a forma que você trabalha, aqui você acha que deve esse sucesso, qual a sua forma de trabalhar? Olha, eu acho que assim, não tem mágica e nem segredo, né? Eu acho que o sucesso de se alcançar todo e qualquer objetivo final de uma competição, e no caso a competição que o 15 está hoje, a competição que o 15 vai disputar o ano que vem, o objetivo maior é o acesso, né? Eu acho que é o planejamento. Inicia-se tudo a partir do planejamento. O planejamento eu divido em 3 etapas, tá? Primeiramente, as escolhas, a preparação e depois a execução. E nas escolhas você fazer o máximo possível para você ter um percentual de erro o menor possível, que vão acontecer erros. Ninguém vai conseguir iniciar um planejamento, fazer contratações e não errar em nenhuma, né? Isso aí vai ocorrer, mas diminuir o máximo possível o percentual de erro nas escolhas, fazer uma boa preparação e na execução aí já não é mais com a gente. A execução ela já é muito mais com o atleta do que com a comissão técnica e diretoria. Paulo, boa tarde. Vitor Prates, da Rádio Piracicaba, a gente já conversou várias vezes. Paulo, saíram 2 jogadores, como o caso aí do Eric e do Anderson Cavalo. Você tem pedido algum reforço para a diretoria? Tem falado sobre chegada de novos jogadores, já que faltam 5 rodadas para o término dessa primeira fase e o sonho agora é buscar essa classificação. Nós conversamos por cima, né, com relação à saída dos atletas, até porque eu fiquei sabendo hoje pela manhã, quando aqui cheguei, alguma coisa sobre isso já está sendo conversado. E, à medida do possível, você sabe que nesse momento também não é muito fácil você achar jogador no mercado. E jogador que esteja em atividade para você trazer, porque não adianta no momento desse você trazer apostas, né? Trazer jogador que não esteja em atividade, trazer apostas, você tem que trazer jogador para chegar e para resolver. Então já está se conversando sobre isso. Agora fica muito difícil eu falar qualquer coisa sem antes, pelo menos, assistir
o jogo de amanhã, né, para a gente poder ter uma avaliação, se não precisa, mais próximo daquilo que nós necessitamos. Boa tarde, Paulo. Marcelo Sarra, de Jovem Pan News. A partir desse momento, como fica a busca por jogadores pensando já em 2024? Nenhum atleta vem sem o seu aval. E qual é o seu perfil para buscar esses atletas? O tipo de equipe que você gostaria de ter, mais aguerrida, mais marcadora? Como fica essa busca e o seu aval para a contratação de jogadores? Olha, eu vou começar pela sua última pergunta. Eu sempre gostei de equipes muito aguerridas, equipes que marcassem muito forte. E a partir de uma marcação forte, você usar uma transição em velocidade. Para isso, você tem que ter, do meio para frente, atletas de velocidade. E com relação a contratações, é óbvio que no futebol, eu não vejo o futebol de forma diferente. A palavra final tem que ser sempre do treinador. Não pode ser diferente. Agora, o diálogo, a conversa, as indicações, inclusive com aqueles que trabalham comigo no dia a dia, isso sempre vai existir. Até porque nós não somos o dono da verdade, né? Nós temos que sempre ouvir quem está do nosso lado, principalmente aquelas pessoas que são que agem diretamente no futebol, ouvir essas pessoas e dentro daquilo que a gente ouvia, que for nos passado, nós tomamos a decisão com relação a contratações. Paulo, ainda na linha de contratações, jogadores, em relação à partida de amanhã, você já teve um bate-papo com o técnico do Sub-20, o Leandro Samaroni, que aliás está aqui acompanhando, né? E você vem sozinho, você traz mais alguém para a sua comissão? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Olha, o Samaroni é um amigo que nós temos já de longas datas, né? O Samaroni, desde quando nós chegamos aqui no futebol do interior de São Paulo, em Rio Claro, na época, eu já conhecia o Samaroni desde aquela época. Conversamos superficialmente, vamos conversar mais, né? Sim, provavelmente, e deveremos também contar com ele na comissão técnica, pelo menos durante a primeira semana de trabalho nossa, para que ele possa nos passar algum feedback com relação aos atletas que aí estão. Agora, com relação à montagem da comissão técnica, isso aí só vai ser definido na segunda-feira. Paulo, o antigo treinador o Kleber Gaúcho, ele, na sua última coletiva, ele deu uma declaração meio polêmica, dizendo que o time, nesse campeonato, o time tinha dificuldade em jogar na chamada linha alta. Segundo ele, o time não tinha, digamos assim, uma consistência defensiva para jogar nessa linha alta. No campeonato da Série A2, o time jogava muito bem fora de casa, era um time mais consistente. Você pretende fazer mais ou menos uma equipe parecida, ou seja, uma equipe consistente nesse sentido? Eu acho que toda equipe ela tem que ser consistente, independentemente de jogar na linha alta ou na linha baixa. Agora, para você jogar na linha alta, você tem que ter jogadores com essas características. Não adianta você querer jogar em linha alta se você não tem jogadores com essa característica. É jogar e você vai pagar um preço caro. De repente, você jogar até em alguns momentos, mas depois baixar um pouco mais. Então, se ele falou isso, é porque ele conhece muito bem o elenco que ele tem nas mãos e ele tem que usar da melhor maneira possível. Então, isso vai depender muito daquilo que eu observar também, mas já é uma dica, né? Já é uma dica, porque até então quem estava aqui era o Kleber, e ele tem o conhecimento do grupo. Vamos avaliar e vamos jogar da melhor forma que nós achamos com relação ao grupo que nós temos nas mãos. Agora, é certo que em alguns momentos nós vamos ter que jogar também em linha alta, independentemente se você tem um elenco que não tem essas características. Quais são essas características? Zagueiros rápidos, atacantes rápidos também, atacantes que estejam acostumados a pressionar o portador da bola, atacantes que não marquem só com o olho, que pressione o homem da bola. Você tem que ter, porque um time começa a se defender lá na frente. E para você se defender lá na frente, você tem que ter atacantes que dificultem a saída dos zagueiros, dos volantes adversários. Então, tudo vai depender daquilo que nós tivermos nas mãos. Boa tarde, Paulo. Carlinhos Jamarco, Rádio Jovem Pan News. A verdade é a seguinte, em uma outra oportunidade eu estava presente com o Douglas, o negócio já havia sido fechado com você, eram 10h30 da noite, eu estava com o Douglas numa reunião, e no dia seguinte eu fui surpreendido que não tinha dado certo o negócio. Mas tudo bem, hoje você está de volta, a gente ouve o pessoal falar, é um sonho do torcedor, mas eu acredito também que é um objetivo seu ser técnico do 15 de Piracicaba, mesmo porque você é formado aqui na Unimep, em Educação Física. Muito bem. Acredito também que você não viria para o 15 de Piracicaba se você não tivesse ouvido da diretoria do 15
um planejamento a curto, médio e longo prazo. Porque não dá para trabalhar se você não tiver um planejamento deste jeito. A curto prazo, você tem o Campeonato Brasileiro da Série D e o 15 com enormes dificuldades. A médio prazo, você tem a Copa Paulista, que o objetivo é subir. E a longo prazo, o Campeonato Paulista da Série A2, que também o objetivo é subir. A gente percebe que com o elenco que tem, o 15 tem sérias dificuldades. Não só na linha alta, na linha baixa, dificuldades de transição no setor de meio de campo, nós não temos um meia, pelo menos na minha maneira de ver, de qualidade, que faça esse trabalho com velocidade, com rapidez, e o 15 se ressente de tudo isso. É claro que com o Samarone conversa com você, já tem algumas informações. Como é que você vê tudo isso, Paulo? Olha, é muito difícil você avaliar a parte tática e característica de um grupo sem você ter o dia a dia desses atletas. Agora, é lógico que, ouvindo vocês, que também estão envolvidos com todo o trabalho do 15, você já começa a ter uma noção daquilo que nós vamos encontrar, provavelmente, se não 100%, mas provavelmente a nível de elenco. Agora, é lógico que o mais importante é o que eu vou ouvir do treinador da categoria de base. Ele sim é que vai me dar o feedback mais preciso, o Samarone. É ele que vai me dar o feedback para que a gente possa seguir um rumo para tentar fazer um bom trabalho. Pergunta para o Luiz Guilherme. Luiz, a gente teve muitas desses questionamentos que chegaram para a gente, foi como o 15 conseguiu trazer o técnico Paulo Roberto, sendo ele um treinador mais caro para o mercado, fez jus a isso. Como o 15 conseguiu? Qual foi o fator diferencial? O 15 conseguiu manter a folha, comissão técnica? Qual foi esse diferencial para que o Paulo Roberto aceitasse essa proposta, Luiz? Como a grande maioria daqui, a pergunta é muito boa. Como a grande maioria daqui já disse, era um namoro antigo, era um sonho de consumo do torcedor. E com certeza, a gente costuma dizer que é que nem um casamento, ninguém casa sozinho, tem que ter os dois lados querendo. Então chegou num momento muito interessante, onde o próprio Paulo também, ele se flexibilizou para também se enquadrar nas nossas condições, porque eu até disse, vou repetir uma coisa que eu já falei para ele, assim como eu já disse para vocês e já disse para outras pessoas, como é o caso do Douglas, que é o nosso gestor de futebol. Se tem um negócio que a gente respeita aqui é o orçamento. Então foi a única condição que eu coloquei para ele. Falei assim, Paulo, você vem, só que nós temos um orçamento, então você precisa flexibilizar e nos ajudar dentro do orçamento. E ele demonstrou uma vontade muito grande, e isso para mim tem um valor muito grande, Paulo, que é a vontade muito grande de estar aqui, porque é lógico, nós todos somos profissionais, vocês são, nós somos, e dinheiro é bom, dinheiro todo mundo tem que ganhar, porque o dinheiro é justo, é lógico, mas também tem que ter um certo quê de ter desejo de assumir um desafio. E o Paulo mostrou desde o primeiro momento que eu conversei com ele esse desejo. Por isso que a gente conseguiu se acertar numa condição que está totalmente dentro do nosso orçamento, sem fazer nenhuma loucura. Pergunta para o Douglas. Douglas, você quer falar só uma coisa? Você quer falar alguma coisa sobre isso, Não, Paulo? tranquilo. Procede. Pergunta para o Douglas. Douglas, sobre a dispensa do Eric Daltro e também do Anderson Cavalo. É claro que não é tudo que acontece nos bastidores que dá para vir a público e falar. A gente também conseguiu algumas informações do porquê eles foram dispensados, mas resumimos a falar que foram por atos de indisciplina. Eu gostaria de saber de você se isso realmente aconteceu indisciplina por parte desses atletas, por isso a dispensa, e se mais jogadores podem ser dispensados. Marcelo, em respeito aos profissionais, eu me limito a responder que nós estamos negociando as rescisões contratuais dos dois, por respeito a eles e para respaldar a instituição. Mais dispensas? A princípio não, a não ser que o Paulo chegue, analise e tire as conclusões dele, aí vai ser ao longo do campeonato, o entendimento da gente, isso aí é coisa normal também, se tiver, mais do que normal, sem problema nenhum. Douglas, além do Eric e do Cavalo, eu gostaria que você falasse, caso você pudesse, em relação aos atletas que estão no DM, machucados, qual que é a situação desses atletas, são vários atletas lá, gostaria que você pautasse um pouquinho sobre isso também, por gentileza. Desculpa eu não ter o nome de todos aqui, claro. Tá? Mas a princípio, Arthur,
ainda vai ficar mais um tempo, que é o extremo. O Thales já está retornando com o grupo, na próxima semana já deve ter condições até de entrar no jogo. O Amorim ainda mais uma semana. O Ian provavelmente na próxima semana deverá estar retornando. O Coutinho, um caso mais longo ainda, né? E acho que teoricamente o Iacovelli está aguardando cirurgia, né? O Amorim eu já falei, 6 até agora o Iacovelli. O Vinícius está voltando agora, que estava no departamento médico, está pronto para o jogo, vai para o jogo, 7 atletas. Acho que só, né? Tá. Alguém tem mais alguma pergunta? Podemos encerrar. Divaldo, quer fazer uma consideração? Chegou aí? Desculpa o atraso, hein? Cheguei cedo para a próxima entrevista do Paulo Roberto. Mas o importante é vir, né? O Paulo que já comentou o jogo comigo, em TV Nacional várias vezes, homem de jornalismo também. Um abraço, Douglas, presidente, Luiz Chinor, o nosso grande Paulo Roberto, aguardado por todos, viu? Olha, é uma coisa unânime, eu nunca vi isso aí em 40 anos de carreira. Pelo menos é o pedido de todos. Você está credenciado, obviamente, dentro do que você sabe fazer, a casa é sua. E não preciso nem dizer isso para o presidente, acho que já falou, eu peguei o bonde andando. Como é que tá essa pleiade de grandes jornalistas do Brasil aqui hoje, olha, veja a importância, né, Paulo? A importância do pessoal todo aqui, filtrando essa emoção dessa primeira entrevista, e você como o treinador do clube mais importante do planeta, que é o Esporte Clube 15 de Novembro de Piracicaba. Para nós, o 15 é mais importante que o Barcelona. O Barcelona tem muitos donos, né? E o 15 é só nosso. Paulo, um abraço fraternal a você, ao presidente, ao Douglas e todos os companheiros aqui de imprensa. E vamos à jornada, uma jornada de vencedor. Porque onde você passou, você deixou essa marca. Paulo, que alegria vê-lo. E 15 campeão, hein? Vamos buscar o campeonato, não importa o que está disputando, ainda dá tempo na Série D, Copa Paulista e o Paulistão dá 2. Viva Paulo Roberto Santos, viva o 15! Eu agradeço aí pelas palavras, né? Eu acho que a expectativa, a expectativa de todos, né? Não só minha, como também de vocês da imprensa, o torcedor. E nós sabemos que nós só podemos retribuir isso aí com muito trabalho, com muita seriedade, muita dedicação ao clube, para que as coisas possam acontecer. Até porque o futebol não existe uma varinha mágica, né? Que você chega e... Não, tem que ter muito trabalho, você tem que superar muitos obstáculos que certamente irão vir, e você tem que ter muita tranquilidade para superar, para que você possa conseguir aí o seu objetivo final. Paulo, a respeito do Samarone ter assumido, que é muito importante pelo trabalho que ele vem desenvolvendo na categoria de base, um trabalho muito bom, e teve revelações anteriormente aí muito importantes para o elenco do 15 de Piracicaba. Você como treinador profissional, vai dar, inclusive subiu 2 atletas, né, já para, neste momento, para o elenco profissional. A importância que vem sendo dada da categoria de base, vai ser uma das suas trajetórias no 15 de Piracicaba? Olha, eu sempre tive como perfil de profissional observar muito as categorias de base. Principalmente quando você joga uma vez por semana, sempre no início da semana você fazer um treinamento coletivo com sub-17, com sub-20, aqueles jogadores que não atuaram, né, no final de semana pelo profissional, ou que foram pouco utilizados, sempre participam de um treinamento com sub-17, sub-20, para que nós possamos observá-los mais de perto, né? Não só naquilo que se ouve falar, mas observando no dia a dia mais de perto. Isso aí nós sempre fizemos e não vai ser diferente aqui. Bem, obrigado. Luiz, vai completar? Pode falar. Não, eu já ia encerrar, mas pode completar. Encerra e começa a segunda etapa. É que o encerramento, depois que o Edivaldo fez, eu não vou nem me atrever, né? Não precisa. Fazer Foi excelente. Melhor do que esse. Mas então, agradecer a todos, né? O Luiz vai se despedir e depois o Leandro Samarone vai se juntar à mesa com o Douglas e com o Paulo para entrar um pouco mais no assunto do jogo de amanhã. Eu queria agradecer, então, a presença de todos e dizer que realmente é um passo importante. Então, muito obrigado pela presença e agora eu preciso me ausentar, que eu tenho outros compromissos, e o Samarone vem aqui. Ô, Luiz, só fazer uma foto sua com o Paulo, entregando a camisa para ele, né? Acho que interessante. Douglas junto também.
Com licença aqui. Olha o peso da cabeça aí, vocês estão fazendo esforço de segurar, né? Beleza, obrigado, Luiz. Obrigado. Figura. Pode sentar. Essa aqui é da Superbola? Obrigado, Luiz. Mas é O Samarone mas é a Superbola que faz a marca. Eles que fazem. é melhor. O tecido é deles? Isso, é tudo deles. É. Só que vai o nosso nome daí. Obrigado, obrigado pela presença. Obrigado. Bom, vamos dar seguimento agora com o técnico Leandro Samarone também à disposição. Vamos às perguntas. Pessoal, primeiro eu vou fazer um comunicado a vocês, e aí depois vocês ficam à vontade para fazer pergunta. A definição do Paulo, como teve todo esse período que a gente ficou sem um treinador no cargo, a partir do momento que nós decidimos pela saída do Kleber Gaúcho, nós tivemos o cuidado de respeitar o Kleber e não conversar com treinador nenhum. A partir do momento que nós efetuamos o desligamento com o Kleber, ficou decidido que o Samarone seria o treinador interino. E aí, a partir das tratativas seguintes, é que aos poucos a gente foi entrando em contato e o desenrolar da semana ficou que o Paulo determinou que o Samarone vai dirigir o jogo. Então, a partir de agora, fiquem à vontade, tá bom? Então, esse foi o desenrolar da sequência dos fatos, tá bom? Obrigado. Samarone, boa tarde. Boa sorte amanhã, tá? Jogo de Copa do Mundo para você amanhã, né? A mesma pergunta que eu fiz ao Paulo, eu faço a ti. Como que foi o bate-papo com o Paulo, né? Nessa chegada dele aqui em Piracicaba? E gostaria que você falasse um pouquinho dessa transição, da saída do Kleber, você assumindo essa equipe interinamente nessa semana. Falasse um pouquinho dessa semana de treinamentos para a partida de amanhã, diante da Inter de Limeira. Por favor, Leandro. Bom, boa tarde a todos. Satisfação enorme estar frente ao jogo amanhã, né? Importante essa vinda do Paulo Roberto também. Um treinador vencedor. Tivemos aí rapidamente um contato, falamos, né? E vamos novamente sentar, conversar e falar sobre os atletas individualmente, o coletivo, e isso é muito importante para ele na chegada dele agora. Em relação à saída do Kleber, um treinador competente que vinha fazendo um trabalho muito bom, né? Com uma integração muito legal com a base, onde eu estava fazendo parte. E a minha expectativa em relação ao jogo, ela é muito satisfatória, estou muito feliz, certo? Então, importante, que a semana foi muito boa, os meninos aceitaram bem o trabalho, né, nessa transição. A gente espera amanhã realmente fazer um grande jogo, um jogo com potência, com força, com bastante marcação, muita transição, muita posse de bola e tentar envolver o adversário. Samarone, eu fui uma das pessoas que, quando teve a troca do sub-20, do treinador do sub-20, eu fui uma das pessoas que questionei. E a resposta que foi me dada é que a diretoria queria um treinador ter uma visão de um treinador que poderia dar sequência, tanto de subida, de assumir a equipe do profissional. E você provou isso hoje, que tem condições, e amanhã vai ter uma primeira partida profissional. Assusta você a maneira que você vai entrar com uma equipe que não vem numa sequência de vitórias, vem com
uma situação difícil na tabela. Qual a importância disso para você e o que você sente através disso, da partida de amanhã? Edson, boa tarde. O sentimento é de satisfação, o sentimento é de coragem, é de um desafio, né? É um desafio que na minha carreira ela vai se tornar corriqueiro. A equipe vai entrar novamente na estrada das vitórias, certo? É importante, foi importante a semana, né, nessa transição com os atletas, como eu falei, aceitaram bem tudo que a gente colocou, estão preparados e, como você falou, o desafio para mim é satisfatório. Nós estamos falando de um clube que eu comecei a minha carreira aqui, foram 6 anos aqui dentro, então assim, tem coisa mais prazerosa do que estar comandando a equipe aí do meu coração, uma equipe que com certeza amanhã vai entrar vibrante no jogo. Samarone, o primeiro tempo do jogo passado contra o Cascavel, o time jogou muito mal. E no segundo tempo, com as modificações que foram feitas, o time melhorou muito, porém não conseguiu converter em gols. Você pretende fazer esse time que entra amanhã? Deve haver alguma mudança na equipe? Realmente você citou bem. No segundo tempo lá contra o Cascavel foi um momento que ficaram... O time cresceu de produção e eu até frisei durante a semana para eles, se nós empatássemos o jogo no momento que nós melhoramos dentro do jogo, ou seja, no segundo tempo, nós tínhamos virado aquela partida, certo? Então, aquela referência de jogo, como eu falei essa semana, é a que eu tenho. Um jogo bom, um jogo forte, só faltou a realização. O final dele, que é o empate e fazer a virada, ou seja, o gol. Então, assim, os meninos entenderam bem, nós vamos tentar realizar o mesmo segundo tempo para mais, né, amanhã, e o importante é que estejam conscientes de que nós precisamos virar a chave e fazer um resultado positivo amanhã. Paulo, queria perguntar para o Paulo, você chega aqui com um epíteto de rei do acesso, né, Paulo? E isso certamente pela sua história, pelas suas conquistas. Fato é que você é um conhecedor profundo das categorias do Campeonato Brasileiro, da Série D, Série C, enfim, larga experiência. Para você, Paulo, o que esse campeonato tem de tão particular? Nós estamos num grupo, por exemplo, extremamente equilibrado, 8 equipes que disputam, se não em pé de igualdade, mas muito próximas ali pelas 4 posições. Na sua opinião, com tanta experiência, o que essa Série D tem de tão particular e que o 15 precisa incorporar esse espírito ou algo assim, para poder entender essa competição, para poder, enfim, poder ter o acesso e os seus objetivos? Nós disputamos 5 competições da Série D. Tivemos a felicidade de alcançar o objetivo final em 3. Agora, é uma competição onde, se você não tiver o espírito da competição, você pode ter o elenco mais qualificado que for, que você vai até a página 3, dali para frente você não vai mais. Então, o espírito tem que ser uma equipe competitiva, uma equipe que compete durante os 90 minutos. Competir é jogar também sem a bola. Mas como é que joga sem a bola? Joga-se sem a bola, sim. Quando você se posiciona bem, quando você encurta os espaços do adversário dentro do seu campo, você está jogando sem a bola. Então, vai ter que ser uma equipe com esse espírito. E com a bola, colocar aquilo que eles têm de melhor, que é a parte individual de cada um. Então, eu acho que você não pode abrir mão de uma equipe competitiva. O grupo tem que conscientizar disso, que para conquistar o acesso nessa competição aí, você vê, eu vou dar um exemplo para vocês. Tecnicamente falando, a melhor equipe da Série D o ano passado, tecnicamente falando, era o São Bernardo, em termos de técnico e financeiro. Foi o campeão? Não foi. Quem foi o campeão? Foi a América de Natal e vice o Pouso Alegre. E o Pouso Alegre com a somatória de pontos maior do que todos eles, até do que o campeão. E o São Bernardo, tecnicamente, estava muito na frente. Então, eu acho que essa competição você tem que tentar incutir na cabeça do grupo que você não pode abrir mão de competir. Certo? Isso aí é lógico que cabe a nós da comissão técnica, mas também é um trabalho que quando você pega uma equipe para participar do planejamento antes da competição, você tem que bater nessa tecla quase que diariamente. É a partir da competitividade do grupo que você vai brigar para alcançar o seu objetivo. Agora, é lógico que você também não pode abrir mão da parte técnica. Vai só competir a equipe? Não, você vai ter que ter qualidade. Mas a qualidade ela tem que se unir à parte competitiva.
Boa tarde, Marcelo, Portal Nova 15. Samarone, depois de algumas rodadas, jogando quarta, sábado, nós conseguimos uma semana, bem na fase de transição, uma semana para trabalho. Você teve essa oportunidade de trabalhar com os jogadores. A primeira pergunta é, como foi trabalhar o psicológico desses jogadores? Porque a gente viu que nessa sequência, foi justamente a sequência onde a gente percebia que estava faltando um pouco de vontade. A gente via momentos no jogo que não tinha aquela vontade que a gente estava acostumado em outros jogos, principalmente no jogo contra a Inter, lá em Limeira, que foi uma coisa fora da curva. Como foi trabalhar isso? E a segunda pergunta, envolvendo também a chegada do Paulo Roberto, a Copa Paulista está aí, a gente sabe que o elenco vai ter que trabalhar também com o pessoal do Sub-20. Como passar essas informações para o Paulo Roberto, trabalhar todo esse conjunto para trabalhar essas duas competições ao mesmo tempo? Ô Marcelo, boa tarde. Começando pela última, realmente essas duas competições, de repente ela pode se confrontar, né, num jogo ou outro. O importante é eu trazer toda a informação para o Paulo, dos atletas da base, inclusive, se for necessário precisar desses atletas dentro da competição, né, que ele também, a partir daí, vai começar a conhecer os atletas e vão começar a montagem, de repente até se confrontar o jogo das equipes que vão jogar essas duas competições. Em relação ao psicológico dos atletas, é importante a semana, né, ter uma semana longa, ao mesmo tempo respeitar o organismo do atleta, ou seja, tivemos uma viagem longa, né, que a logística às vezes também não é muito favorável, então temos que respeitar até a questão do cansaço mental, né, físico do atleta, mas assim, aceitaram bem a semana, né, nós tivemos aí já com o grupo todo na terça-feira no campo, né, então assim, já conversamos em particular, individual, para tentar já tirar deles algumas coisas importantes para a gente montar o restante da semana, foi o que eu procurei fazer. Fechando então, obrigado Samarone, Paulo, Douglas, obrigado a vocês pela presença. Valeu.